Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje falamos dos resultados da ganância. Mas vamos primeiro inclinar as nossas cabeças. Nosso Pai amado que habita nos altos céus, Senhor, muito obrigado porque ainda nos guardas, ainda nos proteges, Pai, dos flagelos que ocorrem por aí, Senhor. Obrigado porque mantens ainda as nossas casas e propriedades a salvo, Senhor. Mantenha a salvo também a nossa alma do inimigo, Senhor, de sermos gananciosos e de tropeçarmos na Tua lei, Senhor. É aquilo que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, todos os sentimentos humanos, todas as nossas decisões, tudo isso tem consequências. Às vezes para nós, é verdade, para nós intimamente, outras vezes extravasam e acabam outras pessoas por sofrer com a consequência dos nossos pecados. É verdade que nos últimos dias tem sido notícia por todo o mundo o caso português. O caso português e não só, sobre os violentos incêndios que têm lavrado o norte e o centro de Portugal, as mortes que já deixaram, propriedades e casas que se têm queimado. Se fosse só em Portugal que isto acontecesse, talvez o resto do mundo respirasse de alívio, mas não. Em várias partes do mundo existem fogos muito violentos, coisas acontecendo que ultrapassam os limites da nossa compreensão muitas das vezes. Queria começar por partilhar convosco um verso bíblico que vai ao encontro disto que vos estou dizendo e vocês vão perceber porquê. As características, ou uma das características das pessoas nos últimos dias, dos habitantes do mundo, é justamente a ganância. E por ela motivam-se muitas coisas. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, onde descreve o tipo de pessoas que vai haver nos dias em que vivemos. Diz assim no verso 1, 2 Timóteo 3, verso 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Bom, se vocês abrirem os vossos noticiários e se vocês abrirem as notícias na internet, seja o que for, os meios de comunicação social, vocês vão ver quão penosos são os tempos em que nós passamos, o que estamos vivendo. Mas ainda não é tudo. O pior ainda está para vir, amigos. Mas para já fiquemos por os problemas do presente. Diz Paulo a Timóteo, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, e por aí fora. Não vamos focar o resto dos adjetivos, que é uma lista negra de adjetivos, mas ficamos só por este adjetivo, gananciosos. Como eu vos disse há pouco, todas as nossas atitudes têm, ou escolhas, têm consequências. A ganância das pessoas também traz consequências graves, normalmente para terceiros. E é o caso em Portugal e em outras partes do mundo, como no Brasil, mas no caso brasileiro já vamos ver também. Queria começar por partilhar convosco notícias, pois este é um canal que vos traz notícias, que nós tentamos mostrar-vos através das notícias que vemos, através dos acontecimentos mundiais, quão perto estamos da volta de Cristo. E a notícia que vos partilho deste site noticioso diz o seguinte, começa com uma pergunta singela. Quem é que ganha com os incêndios? Afinal de contas, quem é que ganha, quem lucra com a desgraça alheia? Porque sim, seja em incêndios, seja numa guerra, sejam em qualquer catástrofe mundial, há sempre pessoas ou empresas que saem a lucrar. Infelizmente, o nosso mundo, ou muitas pessoas no mundo, vivem à custa da miséria alheia. Mas vamos perceber a pergunta que vos diz este site noticioso. Vamos tentar responder a isto. Quem é que ganha com os incêndios? Quem é que ganha com este flagelo que atinge Portugal todos os anos? À cabeça temos, e na continuação da notícia, à cabeça temos as empresas de combate a incêndios, como vocês veem. Então elas estão no topo dos negócios que mais lucram com os incêndios, fornecendo meios aéreos e terrestres. Quanto mais fogos houver, mais procura haverá pelos seus serviços, o que garante milhares de euros. Diz-nos também que cada hora de voo de um helicóptero Kamov, que são helicópteros pesados de combate a incêndio, os helicópteros mais usados no combate a incêndios em Portugal, pela grande capacidade de armazenamento de água, pode custar entre 30 mil a 35 mil euros por hora.
Ok, amigos? 30 a 35 mil euros por hora. Isto nos mais caros. Depois o preço vai decrescendo, mas nunca sai das dezenas de milhares de euros por hora, o custo de hora destes aparelhos que o Estado português tem que pagar às empresas privadas. Ora, amigos, isto é um lucro astronómico que estas empresas têm. Por cada hora de voo, imaginem incêndios mais violentos em que as aeronaves tenham que andar no ar durante horas e horas e horas seguidas, às vezes até vários dias. Imaginem o lucro que estas empresas não têm. Bom, quanto mais incêndios houver, melhor, neste caso. Temos também, em segundo lugar, os bombeiros. Também recebem compensações financeiras adicionais pelas horas extra que passam no combate a incêndios. Trata-se de uma forma de compensar o seu esforço e dedicação durante situações de emergência. Ok, no caso dos bombeiros ele é diferente. É verdade que os bombeiros recebem uma pequena compensação financeira, como diz aqui, para combater, digamos, os incêndios, ou cada hora que estão lá, ou cada dia que estão lá nos incêndios, não é? Combatendo os incêndios. Mas, além dos bombeiros receberem uma quantia irrisória por este serviço, eles vão arriscar a sua vida no meio das chamas. Infelizmente, em Portugal, este ano já morreram vários bombeiros queimados por causa dos incêndios. E não acredito que o bombeiro, para ganhar mais um pouco de dinheiro, fosse atear fogo às matas só para andar a apagá-las. Portanto, vamos descartar aqui o caso dos bombeiros. Os próximos sortudos, como por assim dizer, é a indústria da madeira, que também é beneficiada pela tragédia dos incêndios, uma vez que a madeira queimada é vendida a preços mais baixos, beneficiando as empresas que atuam nesta área. Os fogos provocam um excesso de oferta de madeira que precisa de ser vendida ao quanto antes para não se degradar. Tudo isto faz com que o preço de venda diminua. Ora, normalmente estas empresas de madeiras, elas quando veem uma área ardida, não é? Elas vão e oferecem um dinheiro muito baixo, um valor muito baixo pela madeira. E depois vão, entretanto, vendê-la a empresas de celulose, por exemplo, ou serrações. Normalmente a madeira, ela está, para que vocês entendam, ela é queimada por fora, mas o centro do tronco da árvore, não é? A parte de dentro, continua saudável ainda. É verdade que isto tem um X tempo de duração, tem que ser vendido o mais rápido possível, mas ainda assim é um negócio lucrativo para estas empresas. Ora, o senhor que se segue são as seguradoras. São outro setor económico que lucra com esta tragédia, uma vez que podem aumentar as vendas de apólices de seguro contra incêndios. Bom, isto também apesar de terem perdas avultadas devido aos fogos, por causa das indemnizações. Mas uma coisa compensa a outra. Há ainda a considerar, na continuação, as empresas de recuperação e reflorestação, uma vez que depois dos incêndios já é necessário ou é preciso cuidar das áreas afetadas. Nestes casos, saem beneficiadas as empresas especializadas em reflorestação e recuperação ambiental. Okay? Mais entidades, mais empresas que lucram com os fogos, que têm todo o interesse em ver o país arder. Mas não é só isto, a lista não termina por aqui. Diz que também a indústria de celulose, não é? E nomeia aqui algumas empresas, digamos, e aqui mais abaixo, vou continuar a notícia um pouco mais abaixo, os fogos permitem o acesso à madeira queimada mais barata e o acesso também a resíduos e sobras de biomassa que podem ser utilizadas como fontes de energia renovável para alimentar as indústrias de papel e celulose. Ok? Então vemos uma quantidade de entidades, de empresas que são beneficiadas pelos fogos. E na realidade, amigos, tem-se constatado em Portugal que os fogos aqui são, na sua esmagadora maioria, de mão criminosa. São fogos postos. Ora, são pessoas normais, cidadãos comuns, que vão e ateiam estes fogos nas florestas. E o facto curioso é que parte dos fogos, ou grande parte deles, começa de noite. Ora, de noite não há sol, não há calor, o clima até está meio úmido. Como é que começam fogos de noite? Por mão criminosa. Para que depois outras empresas possam lucrar com isto, uma vez que Portugal é um país de floresta. Então, amigos, temos a ganância do homem, ou então temos várias pessoas sofrendo, ficando sem as suas propriedades, sem as suas matas, sem as suas casas, muitos deles até sem as suas vidas, por causa da ganância alheia.
Estes são os homens dos últimos dias. Mas se Portugal fosse o único país, era o resto do mundo feliz. Quero focar aqui também outro caso, talvez mais complicado do que Portugal. Um caso mais bicudo, como a gente diz aqui. O caso brasileiro. O caso brasileiro é um caso mais delicado. Neste momento, o Brasil enfrenta terríveis problemas com os incêndios. As chamas estão devastando parte do território brasileiro. E o território brasileiro é grande, muito grande. E mesmo parte do território brasileiro está sendo afetado pelas chamas. Ora, se até aqui as coisas já não são boas, a questão é porque é que estes fogos também estão ardendo. Nestes fogos têm sido destruídas muitos hectares de pastagens para o gado, de campos agrícolas, que outrora eram férteis, têm sido destruídas infraestruturas que servem para apoiar o setor do agro. Então, o que é que estas elites mundiais, o que é que estas grandes empresas ou grandes corporações, ou até mesmo membros do governo, isto não sabemos, estas coisas são feitas em segredo, mas o que é que os grandes senhores estão querendo fazer? No caso brasileiro é mais delicado. Estão tentando provocar a fome, estão tentando provocar o caos, estão tentando provocar uma subida de alimentos, do preço dos alimentos, estão tentando empurrar as populações a ficarem dependentes de meia dúzia de grandes importadores de alimentos. Para nos confirmar, vem-nos esta notícia à cabeça. Diz que o Brasil está em chamas. O país registra 71,9% das queimadas na América do Sul nas últimas 48 horas. Amigos, isto é alarmante. Um país como o Brasil, bonito, com muita fauna e muita flora, com uma enorme produção agrícola, onde o Brasil é também um exportador de bens alimentícios, neste momento está a braços com graves problemas, onde se verifica, como eu vos disse, uma queimada ou uma redução da produção agrícola. Na continuação da notícia diz que, considerado o acumulado do ano até à data de ontem, ou seja, por estes dias, não é? O Brasil registrou 180.137 focos de incêndio em 2024, mais de 50% dos incêndios da América do Sul. E diz que este número também é 108% 108% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Amigos, a elite sabe aquilo que está a fazer. De um lado, ganham dinheiro, aqui em Portugal, por causa dos fogos. Do outro lado, no Brasil, querem causar o caos e a ruína. E quem é que sofre no meio disto tudo? A natureza, a criação de Deus, pois a criação geme por causa dos pecados dos homens. E a próxima crise, uma das facetas da grande crise económica, será justamente a crise alimentar. Vários sítios do mundo estão ardendo, amigos. Não é só na América do Sul. Alguns pontos da Europa, mas também em África, muitos sítios estão ardendo também. Lá, zonas também de pastagens, zonas agrícolas, zonas de florestas estão ardendo em África também. E em várias partes do mundo. O mundo neste momento está mergulhado no mar de chamas. Por causa dos ditames da elite mundial, que quer causar um autêntico caos a nível planetário. Amigos, este canal existe para vos fazer conhecer algumas das agruras dos últimos dias. Porém, o nosso objetivo aqui não é alarmar ninguém, ou pelo menos ser sensacionalistas aqui. Nós não somos adeptos de sensacionalismos, mas convém que, sim, toquemos o alarme. Convém que falemos aquilo que devia ser falado nas vossas igrejas e não é falado. Raramente se prega a vinda de Cristo. Raramente se apresentam provas da vinda de Cristo. Ora, se não é talvez a perspicácia das pessoas, se não é talvez o gosto que elas têm em investigar, se não talvez canais como o meu ou outros que há na internet, fazendo-vos lembrar constantemente do tempo em que vivemos, talvez isto caísse no esquecimento, porque se as pessoas dependessem das igrejas e dos seus pastores e padres para lhes relembrar da vinda de Cristo, bom, como dizemos em bom português,
bem podiam esperar sentados para não se cansarem. Meus queridos, notícia a notícia, facto a facto, acontecimento a acontecimento, estamos aqui para vos lembrar de que a vinda do nosso Senhor Jesus está muito breve e que nós vemos diariamente o cumprimento das profecias. Elas estão-se cumprindo com uma precisão milimétrica, dizendo-nos, gritando bem alto, que a vinda do nosso Senhor Jesus está para acontecer de forma muito breve. Não pensem que vamos passar aqui muitos mais anos neste planeta, amigos. Desenganem-se disso. Embora há líderes religiosos que o afirmem, é mentira. O nosso Senhor Jesus está mesmo muito breve a vir. E vejam o que o homem está fazendo à natureza por causa da ganância e do amor ao dinheiro, por causa da sede de poder. E é verdade que estas pessoas terão um fim muito trágico, porque lá em Apocalipse é-nos dito pela mão de João que Deus irá destruir aqueles que destroem a terra. Então, meus queridos, a sentença destas pessoas já está traçada. Porém, as suas consequências vamos continuar a sofrê-los por mais algum tempo. Meus queridos, preparem-se o quanto antes, amigos. Preparem os vossos corações, porque as coisas estão acontecendo diariamente, as coisas estão se passando à frente dos nossos olhos. E o que é que nós vamos fazer? Ficar sentados no sofá ou simplesmente passando as notícias no nosso celular, no nosso telefone, fingindo que nada acontece? Qual é a nossa atitude perante o fim dos tempos? É fazer como a avestruz e colocar a cabeça na areia? Ou sair por aí a anunciar o ano agradável do Senhor? Meus queridos, nós temos uma missão. E mesmo no meio do caos, a nossa missão é levar Cristo ao próximo. Desejo que o Senhor vos alimente com o seu Espírito. Desejo que o Senhor vos dê coragem, vos dê alento e ânimo para continuarem nesta caminhada. Apesar de nós sofrermos com a ganância alheia, apesar de sofrermos as consequências dos pecados alheios, ainda assim temos a salvação em Cristo. Ainda assim temos alguém que nos alivia, que nos tira os fardos pesados das nossas costas. E esse alguém é o próprio Senhor Jesus. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e Ele nos aliviará. Desejo que o Senhor vos abençoe, vos guarde, e até à próxima.